E a gente segue por aqui agora na nossa política nacional, trazendo destaques importantes e falando da situação econômica do país. Quem se manifestou agora há pouco foi o presidente da Câmara, Hugo Motta. Ele que mandou um recado para o governo Lula nas redes sociais, falando ali em não poder gastar sem freio. A gente está vendo aqui um tweet do Hugo Motta dizendo: bom dia e boa semana. Lembrando que disse logo o que é assumir. Acesso, o Estado não gera riqueza. O Estado consome riqueza e quem paga essa conta é a sociedade. A Câmara tem sido parceira do Brasil, ajudando a aprovar os bons projetos que chegam do Executivo e assim continuaremos. Mas quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. O Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. O Brasil não precisa de mais imposto, precisamos de menos desperdício. Vamos trabalhar sempre em harmonia e em defesa dos interesses do Brasil. O Hugo Motta, então, dando esse recado na esteira da crise que a gente está acompanhando em torno do IOF. A gente está tendo uma movimentação nesse começo de semana, inclusive da oposição lançando uma ofensiva contra o governo lá no Congresso para cancelar todo o decreto que determinou o aumento na cobrança de IOF, o imposto sobre operações financeiras que a gente acompanhou ao longo da última semana. Foi anunciado ali numa tentativa de ajustar as contas do governo. Poucas horas depois houve um recuo em parte dele e foi gerada uma crise desde então nesse sentido. E agora a gente tem essa manifestação do presidente da Câmara, Hugo Motta, dando um recado de que o governo não pode gastar sem freio, Josias. Como que ele está reagindo a essa discussão crescendo agora no Congresso, né? Porque a gente acompanhou várias movimentações políticas em torno dela e agora está se escalando, vai crescer bastante ao longo da semana, né? Falta nexo a um governo que anuncia um congelamento de despesas de 31 bilhões de reais e, no mesmo dia, simultaneamente, informa que vai elevar o imposto sobre operações financeiras. Então, falta nexo, porque está cortando despesas por um lado e elevando imposto por outro. Agora, há um certo cinismo na fala do Hugo Motta, porque desconsidera o fato de que, em parte, o desequilíbrio orçamentário do Brasil se deve aos parlamentares, que estão hoje beliscando mais de 20% do orçamento federal, mandando e, sobretudo, desmandando na execução do orçamento, às vezes com falta de transparência e, em muitos casos, permitindo e até operando para que o dinheiro saia pelo ladrão, né? Então, um presidente de Câmara que administra um conglomerado, e ele foi eleito surfando as ondas criadas pelo Centrão, se uniu ao PL e ao Centrão clássico, obteve ali um percentual de votos que tornou praticamente incontornável a sua condução à presidência da Câmara, nas pegadas da administração do Arthur Lira, e aí o apoio do PT veio por gravidade. Então, ele é hoje um presidente que tem contas a acertar com o Centrão, pelo apoio que recebeu, contas a acertar com o bolsonarismo, e parte dessa conta vai na gestão das emendas. O Hugo Motta, assim como o Davi Alcolumbre no Senado, facilita o escoamento das emendas parlamentares, né? E sabemos todos que parte disso está escoando para inquéritos que investigam casos de corrupção. Há hoje mais de 80 inquéritos correndo no Supremo que tratam de desvio de emendas parlamentares. Isso, nós estamos falando de, formalmente, mais de 50 bilhões de reais, informalmente, mais de 60 bilhões, porque uma parte do dinheiro que foi repassado para que os ministérios administrem está sob a responsabilidade também dos parlamentares. Criou-se uma nova modalidade de orçamento secreto no Brasil. Dinheiro administrado diretamente pelos ministérios, mas com a destinação e com a indicação das obras feita pelos parlamentares. Então, alguém que participa de um esquema como esse não pode falar de forma tão inocente, com o distanciamento de um scholar, sobre
gestão orçamentária e sobre irresponsabilidade fiscal, sobre um governo que gasta mais do que arrecada. Nessa matéria, Natália, o Hugo Mota e os partidos que ele representa são parte do problema, não da solução. Mas, objetivamente, está se formando um quadro no Congresso para a derrubada do decreto do governo que aumentou, que elevou o IOF. Em parte, o governo já recuou de algumas das providências e agora o Congresso Nacional, e já há 2 projetos, um na Câmara e um no Senado, projetos de decretos legislativos sugerindo a derrubada desse decreto do presidente. E o Congresso Nacional tem poderes para isso. Um decreto não precisa de aprovação do Congresso, mas o Congresso tem poderes para derrubar esse decreto do governo. E é o que está se armando, é o cenário que está se montando na Câmara e no Senado. É impressionante a velocidade disso tudo, né, Bia? A gente, quando acompanhou a notícia dessa mudança relacionada ao IOF, junto com o congelamento ali de bilhões do orçamento, a gente viu tudo acontecendo muito rápido, desde algum recuo ali em um detalhe específico do Ministério da Fazenda. Na sexta, se eu não me engano, a gente vai ter o detalhamento todo desse congelamento de bilhões do orçamento. O que a gente pode esperar até sexta-feira que o ministro Fernando Haddad vai ter que explicar, principalmente tendo essa movimentação agora da oposição, para derrubar como um todo a medida que foi anunciada na quinta-feira e que já viveu uma montanha-russa de lá para cá? Pois é, Nath, eu acho que além dessa mobilização da oposição, tem uma mobilização de parte do empresariado também para derrubar essa medida com relação ao IOF, sob o argumento de que isso vai encarecer importações de máquinas, encarecer investimentos no país, enfim, então isso obviamente dá força para esse movimento da oposição que expõe ainda mais o ministro Fernando Haddad e a tática e estratégia da equipe econômica, que de certa forma já ficou exposta na semana passada, quando ele mesmo decidiu recuar de um trecho, de um aspecto desse decreto com relação ao aumento no IOF. E o Hugo Mota, ele pega carona numa crítica que vem sendo feita por economistas e por quem está acompanhando ali os gastos do governo, no sentido de que não dá para falar só em manter as contas públicas numa trajetória saudável, falando em aumentar a arrecadação, né? É preciso também cortar ali na carne, digamos assim. Isso vem sendo muito dito pela Faria Lima, pelo mercado financeiro, mas não só, também por economistas. Isso vem sendo comunicado ali ao Haddad. O ministro vem dizendo que não é verdade, que eles estão só olhando para como aumentar receita, mas o fato é que é uma coisa que está pegando, é uma imagem que está pegando e que a oposição está conseguindo colar, de certa maneira, no ministro e nesse governo, por ter um respaldo técnico também, né? Agora, o que o Hugo Mota não mostra é isso que o Josias estava falando, né? Que na hora de cortar, ninguém quer que corte no seu. E o Congresso cada vez mais tem feito a sua fatia, o seu bolo maior, menos transparente. A gente está vendo o Supremo teve que agir para tentar impor algum critério de transparência, de razoabilidade no uso das emendas para que os cidadãos, a imprensa consigam monitorar como esse dinheiro vem sendo gasto, porque a gente está vendo escândalo após escândalo, como mencionou o Josias, com relação ao uso dessas emendas, de para onde elas estão indo, né? Estão servindo a fins particulares ou estão servindo de fato a fins públicos. E aí, na hora de mexer no dinheiro do Congresso, os parlamentares não deixam. E aí depois vem e fala, bom, ninguém pode aumentar imposto, é preciso cortar despesa. De onde, né? O que o Hugo Mota está sugerindo? O que a gente está vendo até agora, neste ano parlamentar, é um Congresso muito mais comprometido com a sua própria agenda do que com uma agenda do país, a meu ver. Então, assim, de onde vai vir? O que ele sugere? Não veio, né, nesse sentido, só veio um recado de que vão derrubar o decreto do governo. E é isso que a gente começa a semana com essas informações, inclusive com esse manifesto, acho que foi o Estadão que publicou hoje de manhã, se não me engano, acho que é a repórter Mariana Carneiro, que publicou esse manifesto de empresariado apoiando aí esse movimento da oposição para derrubar o decreto do IOF. Então, é uma coisa que vem ganhando corpo. O Haddad vai ter reunião hoje com o Lula, certamente para falar
um pouco sobre a estratégia de como isso foi comunicado, como o recuo aconteceu, mas também daqui para frente. Porque não parou na semana passada o desgaste gerado para o governo com relação a essa medida do IOF. Aí uma reunião como essa prevista hoje aí com o Fernando Haddad e o Lula, que a gente queria ter uma mosquinha para acompanhar o que está acontecendo, né, Josias? Mas ainda nesse assunto, um ponto principal, como vocês destacaram aqui, tem sido muito discutido nas redes sociais como toda a questão da comunicação nesse anúncio do Haddad. A gente acompanhou uma entrevista dele ontem no jornal O Globo, em que ele fala justamente de como essa questão do orçamento é um problema estrutural, colocou ali também a responsabilidade do Congresso, que pode ter motivado essa reação do Hugo Mota, mas quando a gente vê a movimentação da oposição dentro desse projeto que a gente está falando para barrar as mudanças no IOF, a gente vê a oposição, inclusive, querendo o Nicolas Ferreira, no caso, encabeçando, de certa forma, essa discussão, que faz a gente entrar de queda na questão da comunicação como um todo. É um problema recorrente do Ministério da Fazenda, porque tem se dito sobre um desconforto interno em torno do Ministério da Fazenda nesse sentido, né? Esse anúncio da semana passada, os assessores do Lula no Palácio do Planalto, todos eles estão classificando, estão enxergando uma barberagem do Ministério da Fazenda nessa matéria. O Haddad diz, esse assunto passou pela mesa nessa entrevista ao Globo, a que você fez referência. Ele diz, a elevação do IOF, essas medidas que foram anunciadas semana passada, todas elas passaram pela mesa do presidente da República, pela mesa do Lula. E no Palácio o que se diz é que o Haddad errou ao não chamar para a organização do anúncio dessas medidas o Sidônio Palmeira, né, que é o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. E o Haddad diz, olha, esse assunto foi discutido no Palácio. Não me cabe convocar ministros se o presidente tivesse o desejo de incluir algum ministro na discussão, caberia a ele selecionar o ministro. Então ele deu a entender que, olha, se o Palácio quisesse, poderia ter pedido a participação, ou pedido à Fazenda para levar em conta opiniões do Sidônio Palmeira. Mas, efetivamente, Natália, o problema do governo não é de comunicação, mas do que é comunicado, é o conteúdo do que é comunicado e não a forma. Então, estava na cara isso daqui, não é? Que isso ia virar matéria-prima para a oposição. Se você faz um corte de gastos e junta no mesmo pacote uma elevação de tributos que vai dificultar a obtenção de crédito pelas empresas, que vai inibir a formação de previdência privada, que vai impor uma taxação a turistas brasileiros que vão para o exterior, que vão ter que pagar mais pelas compras que realizam no exterior. É óbvio que isso é um prato feito para a utilização da oposição. E é o que está acontecendo, né? E agora o vexame será maior, porque já houve um recuo na semana passada, porque um pedaço da taxação de IOF era, de fato, uma barberagem clássica, né? Você estava impondo uma elevação do IOF para investimentos no exterior, investimentos de brasileiros no exterior, e com isso sinalizava uma pretensão de estabelecer um controle cambial. A exploração do receio, do medo, não fazia nexo, porque hoje o fluxo é positivo de entrada de capitais no Brasil. O Brasil tem reservas extraordinárias, reservas cambiais. Então não faz sentido impor nenhum tipo de controle cambial. Mas seria muito, muito óbvio que isso seria explorado. E o governo deu de ombros para essa possibilidade. Então, no intervalo de poucas horas, o Ministério da Fazenda teve que recuar desse pedaço do pacote que anunciou na semana passada. E agora pode amargar a derrubada do pacote inteiro nessa parte que diz respeito à elevação do imposto sobre operações financeiras, o que será a potencialização do vexame, né? Mas, como disse, Natália, o problema é menos de comunicação e mais do que é comunicado. O problema não é de forma, mas de conteúdo. E aí, no conteúdo, o governo comete um tropeço atrás do outro, né? Parece que falta
falta ao governo discernimento sobre o que comunicar. Nessa matéria de gasto público, de equilíbrio fiscal, como disse a Beatriz, passou da hora de o governo considerar a sério a hipótese de parar de olhar só para as receitas e começar a olhar um pouco mais, de forma um pouco mais consequente, para o corte das despesas, né? E aí, se o governo quiser realmente convidar o Hugo Motta para fazer algum nexo também, ele, naquilo que diz, pode-se começar a pensar em cortar os gastos tributários, por exemplo, os mimos que o Estado brasileiro fornece a empresários, mimos fiscais e tributários. Pode-se falar um pouco mais a sério sobre a hipótese de cortar emendas parlamentares. Num ambiente de cintos apertados, todo mundo precisa comparecer e apresentar os seus e a sua contribuição, né? Agora, o governo nem propõe o debate, porque sabe que não dispõe de força no Congresso Nacional para lidar com os lobbies que virão, se você quiser cortar incentivos e mimos tributários, né? Não tem como lidar com a força que hoje o Centrão dispõe, sobretudo quando se une ao bolsonarismo, para impor a sua vontade. Parlamentares estão fazendo a sua campanha já, não dependem do governo mais, ganharam autossuficiência orçamentária. Então, num ambiente assim, é muito difícil para o governo mudar de assunto. E aí fica falando aí em elevar tributos a essa altura, é realmente oferecer a cara à tapa.